Fala, torcedor vascaíno, o Barcelona está preparando uma proposta de 100 milhões de reais pelo meio-campista Zuccarello da base do Vasco da Gama. E a negociação do Vasco com o Brenner, atacante pedido do Fernando Diniz e que hoje joga na Udinese da Itália, está esquentando pelo visto. E o Vasco marcou um amistoso no dia 5 de julho do mês que vem, na Arena das Dunas, no Rio Grande do Norte. Alô, pessoal do Rio Grande do Norte aí, ó, Vascão vai jogar aí. A não ser que é um amistoso, mas mesmo assim você vai poder ver o Vasco em campo. Então é claro, se você não me conhece, o meu nome é João, você está no canal Sentimento Vascaíno, aqui você fica por dentro de todas as últimas notícias e novidades sobre o Vasco da Gama e também as reações que a gente vai postar aqui no canal agora também, ok? Deixa seu like nesse vídeo que é muito importante, também se inscreve aí, ó, ative o sininho nesse vídeo no nosso canal para receber todas as notificações dos nossos vídeos novos. Beleza? Deixa seu like, vamos tentar chegar pelo menos aí a 40 likes nesse vídeo. Tamo junto? Agora vamos para as informações. A primeira informação é sobre o amistoso que o Vasco marcou. O Vasco marcou um amistoso no dia 5 do mês que vem, que é contra o Montevideo Wanderers, que é um time do Uruguai, da terceira divisão do Uruguai. Tá? Então aqui, ó, o Vasco anunciou que disputará um amistoso contra o Montevideo Wanderers, do Uruguai, na Arena das Dunas, em Natal, no Rio Grande do Norte, tá? No dia 5 de julho. Então tá aqui, ó, Vasco contra Montevideo Wanderers, jogo que acontece às 17 horas no sábado, no dia 5/7. Então, pessoal aí de Natal, né, quer ver o Vascão jogando bola, vai lá no amistoso. É claro que é um amistoso, não é um jogo oficial, mas você pode estar lá presente e acompanhar, né, o jogo do Vasco da Gama. Então quer dizer que o Vasco marcou esse amistoso contra o Montevideo Wanderers e o Vasco inclusive vai ganhar nesse amistoso cerca ali de 1,5 milhões de reais pela partida, tá? Um dinheiro, querendo ou não, bom, pelo visto, né? O Vasco tentando arrumar um dinheirinho ou outro por ali por fora, né? Vendendo mano de campo. Inclusive o jogo do Vasco contra o Botafogo, que vai acontecer no dia 13, quando voltar o Campeonato Brasileiro, acabar o Super Mundial, não vai ser no Rio de Janeiro, né? Não vai ser no São Januário, nem no Maracanã. Vai acontecer em Brasília, tá? Lembrando vocês também em relação a isso. Então o Vasco vai ganhar 1,5 milhão com essa venda de mando de campo aí, né? Com essa organização do amistoso entre Vasco da Gama contra o Montevideo Wanderers, ok? Bom, então tá aqui, ó. Com esse amistoso marcado, o Vasco ali com um amistoso contra o Bayern de Munique, estavam falando muito sobre isso, não deve mais acontecer, por incompatibilidade de datas, né? O clube alemão estará no Brasil entre o dia 14 e 24 de julho, período em que o Vasco estaria em uma maratona de jogos, tanto no Brasileirão também na Sul-Americana. Então não vai dar para acontecer ali o Vasco da Gama contra o Bayer Leverkusen, que muita gente estava falando em relação a isso também, tá? Então informação importante para a gente saber, beleza? Bom, vamos para outra informação, que é o seguinte. O Palco do Esporte colocou o seguinte: Barcelona prepara a proposta de 15 milhões de euros mais 5 milhões em bônus para tirar Lucas Zuccarello, de apenas 18 anos de idade, do Vasco da Gama. Isso mesmo que você ouviu, 15 milhões de euros. João, quanto que é 15 milhões de euros hoje na cotação atual, né? Mudando para o real. É cerca ali de 97 milhões de reais. Você coloca mais 5 milhões de bônus, aí, cara, vai mais de 100 milhões, né? Mas é quase 100 milhões de reais. 3 milhões ali, se chega a 100 milhões de reais. 15 milhões de euros. Então, cara, é muito dinheiro. É um jogador que ainda no profissional não desenvolveu seu futebol, não mostrou ainda aquele futebol todo que ele mostra na base do Vasco. Talvez chegando uma proposta dessa de 100 milhões de reais pelo Zuccarello, eu acho que o Vasco venderia, tá? Dá mais 5 milhões de bônus ali, né? 5 milhões de euros de bônus, talvez o Vasco venderia. Por quê, João? Porque o Vasco tá correndo atrás de dinheiro, né, cara? O Vasco tá com problema financeiro, o Vasco não tá bem financeiramente. E aí, uma venda que agora ia acontecer no meio do ano e por conta de um pedido do Fernando Diniz, não vai acontecer, que é a venda do menino Ryan. Talvez o Vasco vender aí o Lucas Zuccarello para o Barcelona no valor desse, talvez seria um excelente valor. Qual a sua opinião em relação a isso, inclusive, tá? Você venderia o Zuccarello agora ou você esperaria um pouco ele subir profissional, jogar mais bola? Porque é o seguinte, ou pode dar muito bom
né? Ou pode dar muito ruim. Vocês lembram muito bem do Thales Magno. O Thales, ele estava jogando muita bola mesmo, recebendo proposta de 80, 90 milhões de reais pelo Thales. O Vasco recusou na época. E aí o Thales se machucou sozinho, lembra? Na casa dele, se machucou na piscina. Ficou 3 meses parado, se eu não me engano. E aí voltou uma draga, né? Vocês lembram disso. E acabou que o Vasco vendeu por 50 milhões. Então tem esse risco, né? Tem esse risco de o Vasco deixar, não vender por agora, mas aí o jogador também vira um jogador qualquer, né? Nada de especial. E aí o Vasco ali deixa de ganhar 15 milhões de euros hoje. É um risco, né, cara? E, cara, sem sacanagem, eu venderia o Zuccarello, tá? Eu venderia o Zuccarello. É um menino que tem potencial? Tem potencial, sem dúvida nenhuma. Mas, pela urgência que o Vasco precisa de dinheiro, o Vasco precisa de melhorar essa situação financeira. Mês que vem uma janela de transferências que é a de julho, que é uma janela muito importante para o Vasco corrigir os erros da janela do início do ano, que teve muitos, né? Contratações que o Vasco fez que até agora não mostraram por que veio. Então, cara, o Vasco, querendo ou não, se eu fosse da diretoria do Vasco da Gama, chegasse uma proposta de 15 milhões de euros pelo Zuccarello, mais 5 milhões de bônus, cara, eu venderia ali sem dúvida nenhuma, tá? Quero a sua opinião aqui nos comentários. Venderia ou não essa situação aí, o menino Zuccarello? E tá aqui, ó. O Barcelona estaria preparando uma oferta de 15 milhões de euros pelo menino vascaíno Lucas Zuccarello. Foi o que a gente acabou de ler aí pra vocês. Qual é a sua opinião? Deixa aqui nos comentários. O Zuccarello que teve algumas oportunidades no time profissional, né? Eu até discordo dessa oportunidade que ele teve no time profissional, até porque o Carille colocou ele como um ponta, e ele não é ponta, ele é um meio campista, ele é um meia de criação, né? Então, em relação a isso, eu acho que o Carille errou muito por ter colocado o moleque como ponta. Ainda mais no jogo contra o Flamengo, que ele jogou e tudo mais, eu acho que tinha que colocar ele como meio campista. Ele não é ponta. Se for para dar oportunidade pro moleque, coloca ele na posição que ele joga na base. Não inventa ele de colocar nas pontas. Ele não vai desempenhar. Como ele não conseguiu desempenhar, na minha opinião, o que ele rende na base, né? Claro que tem muita diferença da base pro profissional. Mas não adianta nada você dar oportunidade pro moleque da base, que tá se adaptando agora. E aí você dá oportunidade pra ele como ponta. É uma posição que ele não joga nem na base. Então, moleque, consequentemente, não vai jogar tão bem. E aí tá aqui, ó, o Bruno Murilo deixou claro pra gente o seguinte: só pra constar que o Vasco possui 50% dos direitos econômicos de Zuccarello, tá? O gigante ainda tem o direito de adquirir mais 20% por 500 mil reais. Então o Vasco ali deve adquirir mais 20%, então o Vasco teria ali 70% de direitos econômicos do menino Zuccarello, né? O contrato do meia com o Cruz Maltino vai até 2028, tá? Informação importante pra gente saber. Aí a gente teria que fazer os cálculos ali, né? O Vasco recebendo ali 70% desse valor, 70% de 100 milhões, seria 75 milhões de reais. Eu acho. Acho que minha matemática talvez seja isso, tá? Coloca aqui nos comentários. Se a sua matemática é boa, você faz essas contas aí, beleza? Você fala aqui nos comentários. Mas a minha matemática eu acho que é isso. O Vasco receberia ali 75 milhões de reais. É um dinheiro que ainda assim ajuda pra caramba, né? Foi o que eu falei. É um risco. Ou o Vasco vende por agora, que receba uma proposta boa do Barcelona, né? Se receber, no caso. Ou o Vasco espera ele subir pro profissional, a idade subir um pouquinho, pra ele conseguir desempenhar no time profissional. E aí se destacar. Ele se destacando, é claro que o valor dele vai subir cada vez mais ainda, né? Mas é um risco, querendo ou não. Dei um exemplo pra vocês do Thales Magno, né? Que tava jogando muita bola, o Vasco recebeu proposta de 80, 90 milhões de lá de fora, o Vasco recusou. O Thales se machucou sozinho na piscina da sua casa, tropeçou, sei lá o que aconteceu. E acabou que o Vasco teve que vender o jogador por 50 milhões, né? A metade do valor que tinha oferecido antes. Enfim, é um risco que o Vasco sofre aí, querendo ou não. Vamos lá, pessoal. A gente tinha falado sobre a situação de o Vasco ter manifestado interesse, né, do Brenner, que foi pedido do treinador Fernando Diniz e tudo mais, que hoje o Brenner joga lá na Itália, na Udinese. E é o seguinte, saiu informação no dia de ontem que é o seguinte: Brenner e Elinho esquentando. Já falo sobre o Brenner, depois a gente vai falar no próximo vídeo de hoje ainda, tá? Hoje vai ter mais um vídeo sobre a situação aí também do Elinho. Vamos lá. São negociações diferentes, a gente explica. Então vamos lá. A negociação com o Brenner é mais acessível. A Udinese da Itália já sinalizou positivamente para negociar o jogador. Diniz gosta demais do atacante e pediu a sua contratação. Lembrando que publicamos em primeira mão sobre o interesse do Gigante da Colina em Elinho e o NTV informou sobre Brenner. Informação importante para a gente saber em relação a esse atacante.
Se você não conhece quem é o Brenner, que jogador é esse, João? Vamos lá. Brenner é esse aqui, ó, de 25 anos de idade, centroavante. Inclusive, o empresário do jogador é o Bertolucci, que é o mesmo empresário do Fernando Diniz, e é o mesmo empresário também que estava comandando a negociação ali do Evangelos Marinakis, o bilionário grego, com o Vasco da Gama, né? E é um dos maiores empresários também que tem aí no país. Vamos lá, ele nasceu em Cuiabá, né? Ele é brasileiro. Ele vale hoje no mercado 4 milhões de euros. Ele tem contrato com a Udinese da Itália até o dia 30/6/2028. Então, cara, tem muito tempo de contrato ainda, né? A gente pode dar uma olhada onde ele já jogou. No São Paulo Sub-20, São Paulo normal, né? Profissional, no caso. Fluminense, Cincinnati. Esse Cincinnati é o mesmo time do Luca Orediano, que ele é argentino. E aí depois ele foi ali pago, ele foi comprado pela Udinese da Itália por 10 milhões de euros. Muito dinheiro, cara, a Udinese pagou por ele. Ó, ele joga como centroavante, segundo atacante, também como ponta esquerda, né? Cara, ele como centroavante ali seria uma sombra pro Verratti, talvez. Verratti hoje que eu não vejo indo pro banco de reservas caso o Brenner chegue. Mas eu vejo que talvez o Brenner pode ser uma como que fala? Uma sombra. É realmente isso, uma sombra pro Verratti. O Verratti hoje não tem aquele reserva imediato. O Verratti não joga um jogo, quem vai jogar? Não tem. A galera pede muito GB. Agora o GB está sendo relacionado, foi relacionado com o São Paulo, mas ainda assim é um jogador ainda que não recebe tantas oportunidades, né? Um jogador que o pessoal falava muito era o Ryan, mas o Ryan agora está se destacando como ponta, né? Então tá aqui, o Brenner lá na Udinese essa temporada, ele fez 11 jogos somente, né, de 38, se eu não me engano, 2 gols e 2 assistências, um cartão amarelo, 480 minutos jogados. Cara, não são números bons, né? 11 jogos é muito pouco jogo. A temporada que ele mais se destacou, que foi na época que a Udinese pagou 10 milhões de euros pelo jogador, foi essa aqui, ó, que ele tava jogando no Cincinnati. Foi essa aqui, ó, 21 e 22, se eu não me engano. Cadê? Essa mesmo. 32 jogos ele fez na MLS, 18 gols, 6 assistências. E 2.223 minutos jogados ele teve com a camisa da Udinese da Itália. E aí, torcedor, qual a sua opinião? Contrataria? Pode vir ou não vir? Qual é a sua opinião em relação a isso? Você aprova ou não a contratação do atacante Brenner para o Vasco da Gama? E aí, deixa aqui nos comentários a sua opinião, beleza? Então é isso, pessoal. Falamos desse vídeo sobre o amistoso que o Vasco marcou ali contra o Montevideo Wanderers do Uruguai. Então dia 5 tem jogo do Vasco, né? Dia 5 do mês que vem, daqui 15 dias. Falamos também sobre a situação do menino Zuccarello, tá? Que pode ser vendido aí pro Barcelona. O Barcelona tá preparando uma proposta ali de 100 milhões de reais. Então, vamos esperar, vamos aguardar em relação a isso. E também falamos a situação aí do atacante Brenner da Udinese. Qual é a sua opinião? Qual é a sua avaliação em relação a essa situação desse atacante? Deixa aqui nos comentários a sua opinião. Beleza? Então é isso. Daqui a pouco aí vai sair outro vídeo no canal. Esse vídeo tá saindo agora aí umas 11h50 por aí. Então fiquem de olho aí que é super importante. Tamo junto? É isso, pessoal. Desculpa por não ter o vídeo hoje pela manhã, né? Ontem também teve somente um vídeo, peço perdão. Então, hoje aí vai ter nossos 2 vídeos, amanhã também vai ter 2 vídeos no canal, tudo certinho. Beleza? Então é isso. Caso o Flamengo perca aí pro Chelsea, talvez daqui a pouco, a gente poste também uma reação aí dos flamenguistas. Talvez não, a gente vai postar, né? Porque a gente agora aí também tá postando vídeos de reação. Beleza? Então é isso, pessoal. Saudações vascaínas, abraço a todos. Fiquem todos com Deus. Que Deus abençoe cada vez mais vocês. Botafogo ontem, cara, ganhou do PSG, por incrível que pareça. Até postar um vídeo de reação aqui, né, dos rivais, secando o Botafogo e tudo mais, porque querendo ou não, cara, o Botafogo ganhou no mérito, né? Não, a gente não pode questionar aqui que o Botafogo ganhou porque o PSG jogou de brincadeira. Não. O PSG foi pra cima e o Botafogo conseguiu segurar, né? Então é isso. Ia postar até o vídeo de reação pra vocês, mas não sei se a galera ia gostar também, mas a gente vai começar a postar esses vídeos também, beleza? Então fiquem de olho aí que é muito importante. É isso, saudações vascaínas, abraço a todos, fiquem todos com Deus. Tamo junto, é nóis.